Amados irmãos do Jardim dos EPs, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria agora, nesta nosso encontro, tecer alguns comentários sobre a respeito da nossa fraternidade católica reformada dos Filhos de Assis. Queria lhes falar sobre o nosso estatuto, no seu capítulo 3, ele prevê o seguinte, artigo 3º: a Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis tem uma razão para receber o devido nome. Primeiro parágrafo: é uma fraternidade porque é constituída de irmãos em Cristo que formam uma grande família espiritual e religiosa, de uma boa relação entre os homens em que se desenvolve sentimento de respeito, amor, perdão, misericórdia, compaixão, caridade fraterna, pastoral, um laço de união entre as pessoas, o respeito pela dignidade da pessoa humana. Portanto, fraternidade, porque consiste numa vida fraterna de pessoas unidas pelo mesmo carisma e pelo mesmo ideal. No segundo parágrafo, católica, porque a fraternidade vai estar presente no mundo inteiro, porque é uma fraternidade universal, que está presente em tudo e em tudo. O nome católica não tem nada a ver com nenhuma outra denominação católica apostólica. Logo, a palavra católica está relacionada com o sentido universal e que afeta o mundo inteiro e todas as pessoas que nele vivem, todas as pessoas em todos os lugares, tendo todo o necessário o tempo todo. No terceiro parágrafo, reformada, porque nela há diversos modos de vida entre seus membros. Reformada porque é uma exigência do mundo moderno. Entre os seus membros há clérigos e religiosos, solteiros, casados e viúvos. Parágrafo 4º. Filhos de Assis. Esta expressão deriva de São Francisco de Assis, da cidade de Assis, pátria de São Francisco de Assis, onde São Francisco e seus companheiros começaram a experiência da santa pobreza. Logo, a Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis não é dependente de nenhuma outra denominação católica apostólica. Agora eu quero lhes falar brevemente do capítulo 7º, que trata da sucessão apostólica na fraternidade. No seu artigo 20 diz assim: quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra e instituiu a sua igreja, dentre seus discípulos, ele elegeu 12 homens e lhes conferiu a autoridade, poder e um ministério a cumprir, pastorear sua igreja. Os apóstolos não viveram para sempre e por vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estavam destinados a possuir sucessores que continuariam o seu ministério com a mesma autoridade de que eles receberam de Jesus Cristo. Só pode ostentar a autoridade quem tem o direito próprio, Deus, ou aquele a quem lhe foi conferida, isto é, delegada. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nomeou seus apóstolos, ele conferiu a autoridade aos apóstolos. Podemos conferir em Lucas, capítulo 6, versículo de 13 a 16. Jesus Cristo escolheu e transmitiu aos 12 a sucessão apostólica. Portanto, a sucessão apostólica é de origem divina. A sucessão apostólica, desde Jesus Cristo, é transmitida de maneira contínua e ininterrupta. Os apóstolos foram os continuadores da obra de Jesus Cristo, e os bispos são os sucessores e os continuadores dos apóstolos de Jesus Cristo. Na Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis, a sucessão apostólica é válida e comprovada, de modo que todos os ministros ordenados
tem a ordenação e a sagração validamente comprovadas. A sucessão apostólica sustenta que a igreja na qual subsiste a Igreja de Jesus Cristo é a sucessora espiritual do grupo de seguidores de Jesus Cristo. Portanto, a sucessão apostólica é a base da autoridade dos bispos. Vide na Bíblia, Atos, capítulo 1, versículos de 16 a 27 e de 21 a 26. A linha de sucessão apostólica da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis assim tem origem. A linha 1. Jesus Cristo escolheu e transmitiu a sucessão apostólica aos 12 e nomeou Pedro chefe do colégio apostólico. A linha 2. São Pedro, Marte, Simão, filho de Jonas, Galileia. A linha 3. Paulo VI, Giovanni Battista Montini, Itália, 1963 a 1978. O Papa Paulo VI sagrou o bispo Dom Emanuel Milingo em 1969. A linha 4. Dom Emanuel Milingo sagrou o bispo Dom José Milton Cabral dos Santos no dia 10 de setembro de 2011. E assim será sucessivamente, continuamente, de maneira ininterrupta. A linha 5. Dom José Milton Cabral dos Santos sagrou o bispo Dom Sebastião Costa de Lima no dia 7 de março de 2015. A linha 6. Dom Sebastião Costa de Lima ordenará e sagrará novos ministros de Deus e assim seu sucessor e outros sucessores que virão. Amados, em outra oportunidade vos falarei sobre os membros ordenados da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis. Os membros solteiros, casados, viúvos. Portanto, saibamos que não existe a obrigatoriedade dos seus ministros ordenados serem celibatários, ou seja, solteiros. Isto porque o celibato não é um dogma de fé, mas uma disciplina da Igreja Católica Apostólica Romana. E evidentemente que nós respeitamos as diretrizes da Igreja Católica Romana, é uma disciplina dela. Mas isso não invalida absolutamente que os demais membros das demais igrejas, ou no caso da nossa Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis, cujos alguns ministros ordenados são casados, não invalida absolutamente, invalida o seu ministério sacerdotal. Portanto, mais adiante eu vos falarei com mais detalhes a respeito desse estado de vida nas demais igrejas. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Na alegria do Senhor, com Jesus Cristo e Maria Santíssima. Amém.